Muito bem-vindos, muito bem-vindas, boa noite, eu espero que todos vocês estejam bem. Muito bem, por que as coisas ficam escondidas? O que será que está escondido e por que as coisas ficam escondidas? Tem várias camadas de informações que estão escondidas aí. Tem camadas de informações escondidas nas religiões, tem camadas de informações escondidas nas seitas, tem camadas de informações escondidas nos grupos filosóficos, nos grupos esotéricos, mas não é só neste terreno metafísico ou espiritual que as informações estão escondidas. Estão escondidas também em empresas, em grupos profissionais e estão escondidas na ciência. É incrível, mas a ciência também esconde muitas informações. Isso quer dizer que quando a gente fica sabendo de alguma pesquisa, de algum trabalho científico, isso já vem sendo feito há 10, 15, 20 anos, já tem alguma coisa nesse sentido, para que quando a informação apareça, ela apareça como algo novo, surpreendente. Quando a gente fala aqui de grupos profissionais, tecnologia, informação, muitas coisas acontecem nos bastidores e a gente não tem muita noção do que está acontecendo. Agora, por que está escondido? Por que as coisas estão escondidas? Primeiro, as coisas ficam escondidas para gerar exclusividade, ou seja, apenas quem pertence àquele tipo de grupo, seja religioso, filosófico, científico, tecnológico, tem acesso as informações. Então, é exclusividade e pertencimento. Além disso, tem a questão de segurança, porque algumas informações são mesmo, não digo perigosas, mas sensíveis, delicadas, e elas precisam de testes, experimentos, aplicação, para depois serem colocadas publicamente. Então, tem um nível aí de segurança. Agora, quando a gente fala das questões metafísicas, isso pode ficar mais difícil de entender, porque todo mundo gostaria de ter poder e não deixa de ser perigoso. Eu consigo entender o aspecto de segurança em relação às informações espirituais e energéticas. Mas também tem a questão da ignorância, ou seja, é bom manter pessoas ignorantes. É bom manter um grupo que não tenha conhecimento das coisas para que esse grupo possa ser controlado. E aí vem a questão da manutenção do poder, vem a questão da manipulação e, por fim, o que eu acho mais deplorável de tudo isso são os intermediários. Porque os intermediários, eles não conhecem toda a informação. Os intermediários são basicamente pessoas que estão lá para passar o mínimo, porque eles também sabem o mínimo. As informações não estão seguras e não são completas na mão dos intermediários. A gente não pode começar reclamando que as coisas estão escondidas e a gente não sabe por quê. A gente sabe por quê. Elas estão escondidas porque, aqui mais importante, um nível aí de segurança, até que elas sejam aplicadas e testadas, mas também, por outro lado, um nível de manipulação para que se mantenha o poder e para alimentar um exército de intermediários, que não estão nem na faixa dos que não conhecem nada e nem na faixa dos que sabem realmente da verdade. Como eu disse para vocês, as coisas importantes os intermediários não sabem. As verdadeiramente importantes, os intermediários não sabem. Mas onde é que se esconde, então, isso? Porque aí tem alguns exemplos que a gente pode pensar, tipo o Santo Graal, os caçadores da Arca Perdida, documentos, livros, papiros, informações catalogadas por agências espaciais e todo o resto. Onde que estão essas coisas? Onde que é seguro esconder uma informação sensível? Na cara das pessoas. Escondendo na cara das pessoas, ou seja, tornando aquilo o mais aparente possível
é o local mais seguro para se esconder uma informação. Já pensaram nisso? Que quanto mais aparente é uma informação, mais banalizada ela é, menos levada em consideração ela é, e aí as pessoas não entendem a profundidade daquela informação. O que essas religiões, então, os judeus, os muçulmanos e os cristãos têm em comum? Da filosofia, eles têm muito pouco em comum. Eles partem de um livro, e por isso que eles se chamam ramo abraâmico, porque eles partem todos ali da história de Abraão, mas aí as interpretações vão sendo diferenciadas e a continuação da história vai sendo diferenciada. Tanto que cada um tem um fim de mundo, cada um tem um salvador, cada um tem um apocalipse, cada um tem um Deus com um nome diferente, inclusive. O que tem em comum? A unicidade, ou seja, existe um Deus, não são vários, como no hinduísmo, por exemplo. E aí eles têm em comum também alguns livros. Os judeus ficam com os 5 primeiros livros, mais os comentários sobre esses livros. Os cristãos têm todos os livros dos judeus, mais livros que os judeus não contam como livros sagrados. E a parte toda de Jesus, mais apóstolos, mais Apocalipse, então a história para eles continua. E os muçulmanos partem do mesmo livro ali dos judeus, incluem profetas que os judeus celebram, reverenciam e acreditam. Mas daí tem um outro livro com comentários, que é o Alcorão. Eles partem de uma coisa e se dividem ali. Em comum, além do credo em um Deus único, além do início da mesma raiz, a história de Abraão e de sua família, eles têm em comum datas, eles têm em comum substantivos, compostos aí por locais e por nomes de pessoas. Ou seja, quando aparece Abraão, é Abraão para os judeus, Abraão para os cristãos e Abraão para os muçulmanos. Moisés é Moisés para os judeus, Moisés para os cristãos, Moisés para os muçulmanos. Mar Vermelho para os 3 é a mesma coisa. E datas, porque são datas históricas, e aí o mérito é mais dos judeus terem recolhido essas datas. Vamos dar um exemplo aqui com Moisés. Então, Moisés, em hebraico, ele tem aqui Moshe. Quando das invasões ali, as várias invasões dos romanos, os idiomas foram transliterados, as palavras também. Para os tiberianos também, Mose. Para os gregos, Moisés. Para o árabe, Musa. Um dos profetas mais importantes do judaísmo, do cristianismo e reconhecido pelo islamismo, o nome próprio dele muda apenas por questões linguísticas de pronúncia e de letras diferentes no alfabeto, inclusive aqui no grego. A escrita em grego da palavra Moisés é muito diferente, mas o som, quando pronunciada, acaba sendo muito parecido com Moisés. Vamos ver o exemplo também, aqui agora no cristianismo, do Saulo. Em hebraico, Shaul. Em tiberiano, Saul. Saulo, aquele que se tornou Paulo. Em grego, Paulus. Em latim, Paulus. Em grego, Paulos. Em latim, Paulus. Vocês vão entender já já por que eu estou falando sobre tudo isso. Porque agora eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Primeiro capítulo de Apocalipse, João fala assim: eu fui levado em espírito para um local e vi coisas, e o céu, e os anjos, e o trono, e os castiçais, e as velas, e aí uma figura branca como a neve, e aí ela me falou: escreve o que você vai ouvir. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, é o que foi mandado que ele escrevesse. Então, o que mandaram que ele escrevesse? Aí tem, em amarelo aqui, o versículo. Foi mandado que ele escrevesse as 7 igrejas. O que eram as 7 igrejas? As 7 igrejas, naquele momento, falando de João,
que estava quase 100 anos na ilha de Patmos, ali já no fim da vida, registrando o Apocalipse, as 7 igrejas eram 7 locais onde os apóstolos conseguiram constituir núcleos de adoração a Jesus e de evangelização, a palavra de Jesus. É o começo do cristianismo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: diz isto aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E aí tem uma mensagem para a igreja de Éfeso. Depois, em Apocalipse 2:8, e ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. E aí tem a mensagem para a igreja de Esmirna. Aí Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, só aqui vocês percebem, essas são as 3 primeiras, são 7. Toda vez que ele manda João escrever para uma igreja, tem uma apresentação desta pessoa que está falando a João. Ele se apresenta como aquele que tem estrelas na mão e anda no meio dos 7 castiçais, aquele que é o primeiro e o último que foi morto e reviveu, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A igreja de Tiatira, ele diz: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A igreja de Sardes, ele diz: escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E a igreja de Filadélfia, ele diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Segundo todos os estudiosos do Apocalipse, quem estava falando isto para João era Jesus. Num outro formato, cabelos brancos como a neve, olhos vermelhos como fogo e tal. Num formato espiritual completamente diferente do que ele tinha no formato terreno. Mas ele vai se apresentando como aspectos diferenciados. Ele é o que tem os olhos de chama de fogo, ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus, ele é o que tem a chave de Davi. Tudo isto aqui não pode ser visto de forma solta, porque isto aqui são profecias que estão esparramadas para trás de todo o texto bíblico do Antigo Testamento e mais especificamente no Novo Testamento não. Mas eram figuras personalizadas. Então, aqui a gente pode ver, inclusive, algumas semelhanças com Elias, a gente pode ver algumas semelhanças com Moisés, a chave de Davi, depois os descendentes. Então, eram outras personificações. E a última igreja, a igreja da Laodiceia, ele diz: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto está em Apocalipse 3:14. E agora eu aumento aqui e desmembro para vocês. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Qual é a conclusão a que nós podemos chegar quando a gente lê esta frase com atenção e consciência? Que nomes próprios não são traduzidos. Nos 3 troncos de famílias linguísticas dessas 3 religiões, cristianismo, muçulmanos, islamismo e judaísmo, dos hebreus, nós temos o mesmo nome, assim como nós temos Moisés, como eu mostrei para vocês, assim como nós temos Saulo, assim como nós temos Paulo, assim como nós temos nomes próprios e nomes de lugares, são o mesmo nome. Nomes próprios não são traduzidos. Então a gente tem Amém em hebraico,
amém, amém em grego, amém com circunflexo em árabe, amin em turco. Como é que uma palavra comum, se ela fosse um substantivo comum e não um substantivo próprio, ela poderia se manter igual em todos os idiomas? A menos que ela fosse um nome próprio. Aqui fica mais claro ainda isso que eu estou dizendo, porque são ramos linguísticos, troncos linguísticos, troncos e famílias linguísticas diferentes. A família afroasiática tem nada a ver com a família linguística indo-europeia. Se não fosse um nome próprio, não seria do mesmo jeito. A gente está chegando aqui na conclusão mais absurda do mundo e completamente na cara de todo mundo, que amém é uma pessoa. O amém é uma pessoa. Como assim uma pessoa? Como o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, como Deus é uma pessoa, como Cristo é uma pessoa da Trindade, momento ó que o amém é uma pessoa, não é uma pessoa da Trindade, mas o amém é uma pessoa. E quem é o amém? Vamos ver quem é o amém. O amém é uma pessoa criadora de realidade. Ele é testemunha da matéria. Ele também é unificado, é uma testemunha unificada à Trindade. Ele é parte do Pai, ele é parte do Filho e ele é parte do Espírito Santo. Ele não é a quarta pessoa. Não é um quarteto, continua sendo uma Trindade. Mas a pessoa Pai, a pessoa Filho, a pessoa Espírito Santo, ou, isso para o cristianismo, ou simplesmente a pessoa Deus, para os muçulmanos e para os judeus, tem amém. Cada um deles tem mais uma pessoa, que é a testemunha da matéria. É o princípio da criação. Eu quero voltar a este slide aqui, porque aqui tem a definição. Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Da criação em que nível? Da criação no nível da matéria e não em nenhum outro. Vamos ver alguns exemplos aqui, alguns usos do amém. 3 usos notáveis aí. O amém não aparece muitas vezes na Bíblia, por incrível que pareça. Se for numa igreja evangélica hoje, estão usando amém como interjeição, né? Amém, irmãos? Amém, amém como entenderam? Concordam? Compreenderam? Não é isso. Amém também não é o final de alguma coisa, simplesmente uma palavra. Não é um ponto final depois de uma oração. Não é uma interjeição. Isaías fala do Deus da verdade, ou literalmente no original, Isaías 65:16, o texto é o seguinte: o Deus do amém. Na tradução, Isaías 65:16 fica como o Deus da verdade. No original é o Deus do amém. Em Coríntios, 2 de Coríntios 1:20, Paulo escreve: porque não importa quantas promessas que Deus fez, eles são sim em Cristo. E assim, por meio dele, quem? Dele quem? O amém é falado por nós para a glória de Deus. Por meio dele. Dele quem? Do amém. Jesus fala no Sermão da Montanha, na tradução, em verdade vos digo. Mas no original é amém, amém, te digo. Vocês estão conseguindo dimensionar o tamanho da importância desta palavra? A tradução de amém não é assim seja. Nunca foi. Eles não querem que nós saibamos. Não é assim seja, não é assim é, não é que se faça, não é nada disso.
Amém é uma pessoa, amém é a testemunha. E agora nós vamos ver como é que a gente usa esta palavra. A explicação não está inventada. A explicação continua no mesmo texto em que a verdade aparece como um tapa na cara de quem não lê. O amém é o criador do que a palavra do Pai emite. É o criador da realidade. As coisas se materializam por causa do amém. E as coisas permanecem por causa do Espírito Santo. As coisas são mantidas por causa do Filho. E as coisas são criadas por causa do Pai, por vontade do Pai. Aí o esquema se fecha. Nos 360 graus necessários. Aquele Fiat Lux, aquela emissão da palavra do Pai para a criação, passa pelo amém da testemunha. Tanto no começo quanto no final, o amém é um vocativo, o amém é um chamamento. A gente pode usar o amém para criar a realidade no começo da frase, ou a gente pode usar amém para testificar a verdade. Então, eu criei a realidade e chamo o amém para ser testemunha. Ou eu chamo o amém para criar a realidade depois daquilo. Quando Jesus falava, em verdade eu vos digo, é mais fácil entrar um camelo no reino dos céus do que um rico, ele está criando uma realidade. Amém, amém vos digo. Amém, amém vos digo. Quando ele faz uma oração no Monte das Oliveiras e termina com o Pai Nosso, ele está testificando que aquilo que ele disse é verdade. Aquela realidade já existe e o amém é testemunha da verdade. O amém é um vocativo, ele é um chamamento, ele é uma invocação ou ele é um apelo num discurso direto. A gente consegue entender também isso no nível sintático. Fica fácil de entender por que o amém é uma pessoa. É um vocativo. É importante que você junte isto que você viu hoje nesta live com a live da como abençoar alguém e por que isso é tão importante. Porque lá nós falávamos das bênçãos e aqui a gente está falando de uma palavra muitíssimo poderosa. Eu já falei que eu li várias vezes a Bíblia inteira, né? Mas o Apocalipse eu leio basicamente de mês em mês, porque é um texto curtinho e, como eu disse no começo, as informações vão se revelando. Eu descobri isso há pouquíssimo tempo, acho que não tem um mês que eu descobri isso. E aí eu fui procurar e existem outras referências, existem outras pessoas falando sobre o amém. Não com todas essas informações que eu dei aqui, porque eu, a partir disso, fui pesquisando e abrindo mais, e abrindo, inclusive, o entendimento. A informação se revela. E, principalmente, o Apocalipse, que é revelação. Lógico que as religiões sabem disso. Claro que as religiões sabem disso. Se Paulo sabia disso, se João sabia disso, muito provavelmente, isso foi notícia do próprio Jesus para os apóstolos e depois para os núcleos e chega a Paulo. Então, é claro que as religiões sabem disso. Tem uns pesquisadores que dizem que amém é um acrônimo das 3 palavras mais importantes do judaísmo. Deus é o rei verdadeiro, que seria aí formado de Aleph, Mem e Nun. A inicial dessas 3 letras. Os judeus já sabiam disso. E aí a gente tem que lembrar que é tudo do ramo abraâmico. É uma coisa que está aparente para ser banalizada, para que não se veja a força. E a ignorância que nós temos, e aquela confusão mental, e a fragmentação, e todo o resto nos fazem passar por ali 1000 vezes
e não prestar atenção. As religiões sabem disso, a mística religiosa sabe disso. Se os padres sabem disso, acho que sabem. Se os rabinos sabem disso, tenho certeza. Se os imãs sabem disso, sim. Agora, os catequizadores de internet sabem disso? Acho que não. Por que eles não sabem disso? Porque também tem um mecanismo para usar, né? Esse mecanismo que eu sugeri aqui, de criação de realidade ou de testemunha da verdade, é uma coisinha básica. Agora, claro que tem uma chave maior. E claro que eu nunca falaria isso numa live. Eu estou concordando que por questão de segurança é melhor deixar aqui. Porque tem um mecanismo para esse relógio girar. Não é dando cordinha assim. Tem um jeito certo de fazer esse relógio girar e criar matéria na realidade. O poder de criação de realidade. Não, seria o criador da realidade e a testemunha da verdade, já do que existe de forma verdadeira. A gente já passou por esse conteúdo de verdade e realidade muitas vezes. Eu sempre falo, precisa tomar cuidado para saber o que é verdade e o que é realidade. Na pilha de informações tem verdade e realidade. Amém é testemunha da verdade e criador da realidade. Não necessariamente. Moisés ensinou o povo dele a falar amém depois que ele falasse. Vai lá na Torá, na parte ali, acho que é no livro de Êxodo, e tem uma parte que ele está falando inclusive de maldições. Amaldiçoado seja aquele que tomar a terra de não sei quem. Amaldiçoado seja aquele que dormir com a sogra. Não deem risada porque isso está lá. E ele exorta o povo a dizer amém depois disso. Ele exorta o povo a testificar que aquilo é verdade. Ele chama a testemunha. Isso que eu estou dizendo é verdade. Mas Cristo, quando ensina a oração no Monte das Oliveiras, termina com um amém. E ele fala, vá para o teu quarto sozinho, no escuro, e chame o Pai. Não é só para uso coletivo, não. Isso mesmo, testemunho da verdade, criador da realidade, testemunho da verdade. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande de uso do amém. Se você usar o amém no final de alguma coisa, você está chamando uma testemunha para testemunhar que é verdade, e pode ser e pode não ser. Se o amém só testemunha a verdade, se você está colocando alguma coisa falsa ali na frase, e aí você chama a testemunha da verdade, aquilo não tem sentido. E muito provavelmente tem uma consequência da gente usar mal. Pode entender a raça humana como criada pelo amém, através do desejo e da palavra do Pai. Gente, leiam o texto. Eu não preciso contar, leiam o texto. Por que eu tenho que mastigar tudo para vocês? Tá lá, é só ler. É só ler, tá bom? Prestem atenção daqui para frente para falar amém. Criador de realidade, testemunha da verdade, tá? Eu vou colocar esses slides lá no nosso site, que acho que facilita muito, inclusive por causa das referências, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Seja luz, seja luz, seja luz. Tchau.